Muito bem, de volta aqui ao meu canal, Pastor Wesley Abdel, tudo bem? Gostaria de pedir você mais uma vez, gentilmente, a sua inscrição, seu like, tá bom? E o seu compartilhamento do nosso material. Isso é muito importante para o canal, para a sua existência, para o seu crescimento, tá ótimo? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa oportunidade, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, que passo a ler o texto nesse momento. Diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, onde ele fala para os cristãos não dormirem. Todos nós sabemos muito bem a importância de um sono, de uma boa noite de sono, mas aqui o apóstolo Paulo simplesmente orienta o povo da igreja para não dormir. É claro que Paulo não está falando de um sono físico que faz um bem muito grande para o nosso corpo, mas ele está falando de um outro tipo de sono. Metaforicamente, ele está falando de um sono espiritual, de um estado onde as pessoas não estão alertas aos acontecimentos da vida. Essa palavra é muito importante para nós nos dias de hoje, porque muitos cristãos estão vivendo uma sonolência espiritual, né? E não estão alertas com respeito ao que está acontecendo no mundo e à volta de Cristo Jesus. Eu queria falar, aproveitando esse tema sobre sono espiritual, para falar de algumas pessoas que dormiram em algum momento da sua vida, e isso lhe trouxe um prejuízo muito grande. É claro que o sono deles foi o sono físico mesmo, mas eu quero compará-los aqui ao sono espiritual. O primeiro deles eu quero falar aqui a respeito de Davi. Davi, ele diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, que Davi enviou nos dias que os reis vão para a guerra. Davi enviou Joabe, enviou o exército para a guerra, e Davi ficou em casa. O texto vai dizer que ele se levanta do leito, ele estava dormindo, passeia pelo terraço, encontra-se Batseba, manda chamá-la. Ali Davi comete os maiores pecados da sua vida, que foi o adultério, que foi o assassinato do seu leal soldado Urias, e isso trouxe grandes prejuízos para a vida dele como rei, grandes prejuízos espirituais para ele, onde ele começa a clamar a Deus para devolver a ele a alegria da salvação que ele sente haver perdido, onde também a sua família vai sofrer, seus próprios filhos vão sofrer desintegração, traições, mortes, usurpação de trono, e tantas coisas mais. Por quê? Porque Davi dormiu na hora da batalha. Nós estamos vivendo um tempo de batalha espiritual, precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele não dorme, ele procura sempre nos destruir. Segunda pessoa que dormiu e teve prejuízos aqui foi Sansão. Sansão dormiu na hora da tentação. Na verdade, Sansão dormiu no colo da tentação. Você já conhece a história de Dalila. Dalila importunou Sansão até que ele contasse a ela o seu segredo. Ele conta, por final, que se seus cabelos fossem cortados, toda a sua força descomunal se perderia e ele seria como um homem qualquer. Sansão dorme confortadamente o colo de Dalila, e ali ele não percebe, os homens vêm, cortam os seus cabelos, e ele está dormindo de maneira tão confortável no colo daquela mulher. O que é que acontece? Sansão se transforma em um homem comum. Sansão vai ter perdas na sua vida. Sansão vai perder as suas forças. Sansão vai perder a visão, porque os seus olhos são furados. Sansão vai perder a moral, porque ele é zombado pelas pessoas. Sansão vai ser objeto de divertimento das pessoas. Sansão vai perder a comunhão com Deus. Sansão vai perder a oportunidade de ser usado por Deus de maneira poderosa para livrar Israel. Tudo porque Sansão dormiu na hora da tentação, ao invés de fugir da tentação. Outro também que dormiu e teve um prejuízo muito grande foi Jonas. Jonas dormiu na hora da missão. Dormiu na hora da missão. E com isso, você conhece também a história, ele foge de Deus. Deus o manda para uma cidade, ele quer ir para outra, ele entra no navio, e ali Jonas vai dormir, e ele também tem prejuízos na sua vida, porque ele é descoberto ao estar ali.
fugindo de Deus. Então Jonas ele tem algumas quedas na sua vida. Primeira descida ou descidas na sua vida. Jonas desceu para o navio errado. Jonas desceu para o fundo de um convés do navio. Depois Jonas desceu para o fundo do mar. Depois Jonas desceu para o ventre do peixe. E por último Jonas desceu até o inferno, de uma certa forma falando. Porque Jonas capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: das profundezas do inferno eu clamei. Ou seja, olha o nível que Jonas desceu. Quando nós obedecemos a Deus, nós subimos o nosso nível espiritual. Quando desobedecemos a Deus, nós descemos o nível espiritual. Então Jonas fugiu da missão e ali dormiu, e assim Jonas teve prejuízos à sua vida. Os discípulos também dormiram na hora da oração, Pedro, Tiago e João. Jesus estava orando e eles dormindo. Eram os últimos momentos de Jesus com eles. Jesus estava sentindo as angústias da morte, mas eles não conseguiam vigiar em oração uma hora. É nesse momento da oração que toda a nossa batalha é ganha ou perdida. E no caso dos apóstolos ali, Pedro, Tiago e João e os outros também, foi uma batalha perdida. Por quê? Porque logo naquele momento todos eles fugiram. O próprio Pedro negou a Jesus 3 vezes. Isso por quê? Porque dormiu na hora da oração. Quem dorme na hora da oração não se susterá diante das perseguições, das lutas e das adversidades. E dos últimos personagens que eu quero falar que dormiu também aqui foi Eutico. A Bíblia vai nos dizer que Paulo pregava uma mensagem e Eutico estava sentado na janela. Sentado à janela. A janela, Eutico podia ter uma visão dos dois ambientes, da rua e também da igreja. Isso fala aqui de pessoas que estão divididas, que querem aproveitar os dois ambientes, que querem aproveitar a igreja, que querem aproveitar o mundo. E Eutico não aproveitava bem a igreja, portanto, aquele momento para ele era um momento tão cansativo, tão sem valor, porque ele já está dividido. E Eutico, a janela, ele dorme. Ao dormir ele perde a sensibilidade, ao dormir ele perde o equilíbrio, ao dormir ele não sabe onde está, e de repente Eutico cai daquele prédio como morto, mas graças a Deus que Paulo coloca as mãos sobre ele ressuscita. Então Eutico representa aqui aqueles que estão dormindo na hora da adoração, na hora de servir a Deus, ao invés de estarem alertas, buscando, ouvindo a palavra, estão na janela. A janela é um lugar de divisão, a pessoa não sabe se está de um lado e nem do outro. É claro que não é o caso de Eutico, ali só está na janela, mas de maneira espiritual ali eu quero dizer que aquele que está com o coração dividido está pronto a cair. E Jonas caiu para o lado de lá, caiu para o lado do mundo, e ali a morte foi fatal, mas Deus teve misericórdia dele. Então que estejamos alertas durante a nossa caminhada, acordados, despertados pelo Espírito Santo do Senhor, porque a trombeta tocará, nós precisamos estar alertas para ouvir o toque dela. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.